Falar sobre dinheiro dentro de casa parece simples, mas para muitas famílias é como entrar em um terreno minado. Às vezes, tudo começa com uma pergunta inocente, como "vamos olhar as contas do mês", e em poucos minutos a conversa já vira um clima pesado, cheio de tensão, silêncio ou até brigas. Mas por que isso acontece? Porque dinheiro não é apenas número. Dinheiro envolve expectativas, medos, frustrações e sonhos. E quando esses sentimentos se misturam dentro de uma família, sem preparo, qualquer conversa pode se tornar um conflito. Hoje, eu quero te mostrar como é possível conversar sobre dinheiro com toda a família, sem brigar, sem fugir do assunto e criando um ambiente onde todos participam e se sentem respeitados. Olá, eu sou a Luca, e o meu propósito aqui é te ajudar a transformar a relação da sua família com o dinheiro, não só na prática, mas também na comunicação. Porque organizar as finanças é importante, mas falar sobre elas de um jeito saudável é essencial para construir união, clareza e um futuro mais leve para todo mundo. Quero começar te contando uma história. Há alguns meses, eu conversei com uma seguidora chamada Clara. Ela me contou algo que talvez aconteça também na sua casa. Toda vez que ela e o marido tentavam falar sobre dinheiro, acabavam discutindo. Era sempre a mesma cena. Ela sentia que fazia tudo sozinha, ele sentia que ela só cobrava, e os dois saíam do diálogo com a sensação de que nunca chegavam a lugar nenhum. Enquanto isso, as contas continuavam chegando, a ansiedade aumentava e o clima dentro de casa piorava. Até que um dia, durante um jantar simples com os filhos, a filha mais velha, de 12 anos, fez uma pergunta que mudou tudo. "Mãe, por que vocês sempre brigam quando falam de dinheiro?" Essa pergunta caiu como um balde de água fria. Porque, por um instante, eles perceberam que as brigas não estavam só machucando o casal, estavam afetando toda a família. E essa história tem algo muito importante. A Clara me disse que não era o dinheiro em si que causava a briga, mas o medo do que o dinheiro significava. O medo de faltar, o medo de decepcionar, o medo de não conseguir. E enquanto esses medos não eram ditos, eles se transformavam em discussões. Talvez isso também aconteça com você, talvez em graus diferentes, mas a verdade é que todas as famílias carregam sentimentos escondidos quando o assunto é dinheiro. E é por isso que conversar sobre dinheiro é tão difícil, porque não estamos falando apenas de contas, estamos falando de emoções. Falar de dinheiro é falar de como cada pessoa enxerga a vida. Uma pessoa pode ver o dinheiro como segurança, outra, como liberdade, outra, como obrigação. E quando essas visões não são compartilhadas, surgem conflitos. Por isso, a primeira coisa que quero te ensinar é: conversar sobre dinheiro não começa com números, começa com sentimentos. Antes de abrir planilhas, faturas ou aplicativos, é preciso abrir espaço para algo ainda mais importante: escuta. Escutar sem julgar, sem interromper, sem tentar provar que está certo. Perguntar: como você se sente quando falamos sobre dinheiro? O que te preocupa mais? O que você gostaria que fosse diferente? Esse tipo de conversa muda tudo, porque ela tira o peso da cobrança e transforma a conversa em parceria. Agora vamos falar sobre o fator mais importante para evitar brigas: o ambiente. Conversa sobre dinheiro não deve acontecer no meio de uma discussão, nem quando todo mundo está cansado ou irritado. Escolha um momento de calma, talvez depois de um café, ou num domingo de manhã, ou em uma caminhada leve. O cérebro funciona melhor, as emoções ficam mais baixas e a chance de diálogo aumenta. E lembre-se, não é para parecer uma reunião de trabalho, é para ser um momento leve e natural. Outra coisa essencial é envolver toda a família, inclusive os filhos. Muitas pessoas cometem o erro de achar que falar de dinheiro com crianças é errado. Mas o que realmente prejudica é quando elas crescem sem entender de onde o dinheiro vem, para onde vai e por que certas escolhas precisam ser feitas. Claro, você não vai expor detalhes que possam assustá-las, mas pode incluir elas no processo. As crianças entendem mais do que a gente imagina. E quando elas participam, criam um senso de responsabilidade e aprendem desde cedo a valorizar o dinheiro. Voltando à história da Clara, depois daquela pergunta da filha, ela e o marido decidiram fazer algo simples. Eles marcaram um horário para conversar. Um único horário na semana. Sem cobrança, sem crítica, sem culpa. Apenas um espaço para falar sobre o que estava funcionando e o que podia melhorar. E sabe o que aconteceu? A primeira conversa foi difícil. A segunda, um pouco melhor. E a terceira foi libertadora. Eles descobriram que, na realidade, os dois queriam as mesmas coisas: segurança, tranquilidade e um futuro melhor para os filhos. Só que tinham formas diferentes de expressar isso. Quando uma família conversa com sinceridade, sem acusações, algo poderoso acontece: surge união. E união é a base de qualquer transformação financeira. Porque quando todos estão do mesmo lado, o planejamento funciona.
Quando todos entendem o motivo dos ajustes, ninguém se sente punido. Quando todos participam das decisões, ninguém carrega o peso sozinho. E é aqui que entra outro ponto crucial: planejar juntos. Não adianta uma pessoa da casa decidir tudo e depois comunicar aos outros. Isso não funciona. É preciso dividir responsabilidades, definir metas em conjunto, olhar para os objetivos da família como um time. Uma família que planeja junto se fortalece. Uma família que conversa, avança. Uma família que esconde, trava. Talvez hoje você sinta que é impossível conversar sobre dinheiro na sua casa. Talvez tenha medo da reação das pessoas que vivem com você. Talvez já tenha tentado antes e não deu certo. Mas eu quero te dizer uma coisa importante: existe um caminho. E esse caminho começa quando você muda a intenção. Quando você decide conversar não para culpar, mas para construir. Não para apontar erros, mas para encontrar soluções. Não para pressionar, mas para unir. E lembre-se sempre: ninguém sabe tudo sobre dinheiro. Não existe família perfeita. Não existe casa onde nunca houve uma discussão financeira. O que existe são pessoas dispostas a aprender, ajustar e seguir juntas. Você não precisa de uma conversa perfeita, você precisa apenas da primeira conversa. E depois, da segunda. E assim por diante. No fim das contas, conversar sobre dinheiro é conversar sobre cuidado, sobre parceria, sobre futuro. E quando a família aprende a fazer isso com leveza, o dinheiro deixa de ser um inimigo e se torna uma ferramenta de união. Você cria mais clareza, mais colaboração e, acima de tudo, mais paz dentro da sua casa. E agora eu quero saber, você gostou deste vídeo? Se esse conteúdo te ajudou, se abriu sua mente para novas formas de diálogo dentro da sua família, então compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal Partiu Sem Dívidas para acompanhar mais conteúdos como esse, sempre com uma linguagem simples e uma abordagem que transforma a sua relação com o dinheiro. Obrigada por estar aqui comigo até agora. Partiu Sem Dívidas, porque liberdade começa com um passo.